Olá, meus queridos, que a graça e a paz da parte de nosso Senhor estejam com todos os irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui para mais uma aula. Temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Isso é muito bom nós termos este privilégio, podemos ter este privilégio de estudar a palavra do Senhor, mesmo que não estamos presentes fisicamente, mas ausentes na questão da presença, porém não no conceito de estudar a palavra de Deus. Como Paulo diz, né, que ele ensinava tanto presente quanto ausente. Se Paulo vivesse hoje, com certeza Paulo seria o top 1 dentro das lives, né? Seria o number one, seria aquele que teria mais views, porque Paulo foi uma pessoa extraordinária usada por Deus. Para mim, uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos nesta aula. Deus abençoe a todos. Vamos para mais uma lição do nosso livro, Profetas Maiores e Menores. Nós estamos estudando os profetas menores neste momento e hoje nós estudaremos o profeta Miqueias. Então, profeta Miqueias, profeta que tem uma mensagem extraordinária. Eu separei alguns textos aqui para nós analisarmos, meus irmãos. É muito ampla a sua profecia. Ele profetiza tanto para Israel quanto para Judá. Ele profetiza tanto acerca dos cativeiros, do juízo, quanto dos dias da grande tribulação, dias do reino milenar, dias em que Cristo governará em toda a terra. Então existem profecias maravilhosas neste livro. Profecia acerca do nascimento de Cristo. Então nós temos uma gama de profecias aqui maravilhosas. Eu vou aqui seguir o livro com os irmãos, eu vou passar o livro, depois nós vamos analisar os textos. Então os versículos chaves, versículo 6, capítulo 6, versículo 8, 7 e 18. Depois nós vamos analisar esses textos. Também a mensagem do livro, isso está lá na página inicial, primeira página do livro. Nós temos aqui a mensagem do profeta. Qual que era a mensagem do profeta Miqueias? Deus odeia a injustiça e o ritualismo, mas se deleita em perdoar. Que benção, nosso irmão Humberto está presente em nossa classe. Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão. E vamos estudar a palavra de Deus. Fique com toda a liberdade, tenha toda a liberdade para perguntar, para lançar perguntas, para interagir dentro desta aula, desta classe maravilhosa. Então, primeiro, nós comentamos, irmãos, que tinham 2 livros dos profetas menores que eles tinham mensagens especiais em relação ao amor de Deus. Eu não sei se você recorda, mas eu farei você recordar neste momento. Nós temos o livro de Oséias, profeta Oséias, demonstrando o amor que Deus tem por Israel, e analisamos também o livro do profeta Jonas, que demonstra o amor que Deus tem pelos gentios, salvando aqueles mais de 120 mil pessoas em Nínive. Então, são profetas que você analisa que tem mensagens similares. Aqui nós vamos ter outros 2 profetas também com mensagens interessantes que dá para interligar. Nós temos o profeta profeta Miqueias, que o interesse de Miqueias é na justiça de Deus. É mostrar que Deus é Deus santo, Deus é um Deus santíssimo e que requer santidade, justiça, equidade, que o homem tema ao Senhor, que o homem pratique a bondade. Então, Miqueias é o profeta que está preocupado com Deus, com o que Deus pensa, com o que Deus age.
como Deus age, como que Deus quer que o povo ele siga o seu caminho. E nós vamos ter um outro profeta que nós vamos estudar mais para frente, que é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele estava preocupado com o povo. Ele estava dizendo: Deus, nós somos um povo justo, nós somos um povo íntegro, nós somos um povo que pratica a tua lei. Por que está vindo essas nações iníquas, ímpias, estão nos destruindo? Até que Deus mostra para ele como que estava o povo, coisas que Miqueias também profetizam, e ele vai entender que a nação merece o juízo, merece ser repreendida. Mas a princípio ele está preocupado com o povo, ele está preocupado com a nação. Depois ele passa a preocupar-se com como Deus pensa, como que Deus estava no meio de tudo isso. Nós estamos aqui com a nossa aluna Marli presente também. Deus abençoe toda a tua casa, minha irmã. Também a irmã Silvani, Deus abençoe a tua vida e a tua família. Irmã Rosângeles, Deus abençoe. Estamos iniciando o livro do profeta Miqueias. Eu estou falando geralmente Micaías por causa da palavra, do nome dele no original. O nome de Miqueias no original, lá no texto de Miqueias, está Micá, que é uma abreviação. É uma abreviação de Micaía. Micaía. A junção de duas palavras, Micaía, que é a abreviação do nome de Deus. No caso, Micá significa quem é semelhante, e Iá significa o nome de Deus. Então aqui no segundo parágrafo já coloca o significado do seu nome. Quem é semelhante a Deus, e isso está lá no versículo 7, capítulo 7, versículo 18, que diz assim, ó: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Então ele indaga isso a Deus usando o seu nome. Então quem é semelhante ao Altíssimo? Quem é semelhante a ti, ó Deus? Que é o mesmo nome de um arcanjo. Alguém lembra o nome de um arcanjo com o mesmo significado? Dos irmãos que estão presentes aqui, vocês lembram? O nome de um arcanjo que tem o mesmo significado do nome Miqueias. Micaías também, um outro profeta que aparece na Bíblia, é o mesmo significado. Se você lembrar, coloque aí. Senão daqui a pouco eu dou a resposta para os irmãos. Tá certo? Então seu nome, quem é semelhante a Deus? Então ele compreendeu muito bem que Deus ele exigia do seu povo santidade. Ele exigia do seu povo retidão. E ele segue mostrando para o povo que necessita andar em retidão. Tem algumas coisas notáveis neste livro, ainda na primeira página aqui do livro dos irmãos. Vamos analisar algumas coisas notáveis neste livro, que nós vamos estudar ao longo dessa nossa aula. Então nós temos aqui que o escrito tem um estilo encantador, de beleza poética, o que é o favorito dos estudantes dos profetas menores. De fato, você vai ver que a forma que ele escreve é uma forma bem elitizada, podemos dizer assim, uma forma bem rebuscada. Não é tão brusco, assim, rústico como o livro do profeta Amós. Ele tem uma beleza poética diferente. E também aqui contém uma profecia notável acerca de Jerusalém, capítulo 3, versículo 12, nós vamos analisar. Também a glória futura de Jerusalém, de Israel num todo, nós vamos entender nesta aula. Indica também o lugar do nascimento do Salvador, que está no capítulo 5, versículo 2, texto bem conhecido que nós vamos analisar nesta aula, e também algumas das mais sublimes e emocionantes declarações do mundo espiritual, e também coroar tudo isso com o capítulo 7, 18 e 19, que nós vamos fazer análise deste texto também. E ele coloca aqui, o livro de Miqueias é um livro central, é um livro que ele contém mensagens tanto dos profetas que nós estudamos, que são profetas anteriores a ele, quanto a mensagem de profetas que são posteriores
a ele. Então o local que ele está colocado é como se fosse uma chave de interpretação de todos os profetas menores. Então, se você quiser um resumo de uma mensagem do significado daquilo que os profetas menores profetizaram, se você quiser saber o conteúdo de todos, a base é Miqueias. Porque Miqueias ele coloca todas as profecias de todos os livros aí dos profetas menores. Ou seja, é como se fosse um resumo de todos os profetas, porque tem mensagem de juízo, de restauração, do dia do Senhor, mensagens que nós já estamos estudando e agora nós podemos entender, mensagem acerca da grande tribulação, do reino milenar, a restauração de Israel, o livramento de Israel. Então é aqui um grande resumo de todos os profetas. Eu convido os irmãos a fazerem a leitura deste livro. São 7 capítulos, bem tranquilos, bem fácil a leitura. É uma leitura bem dinâmica este livro. Então medite nele. Nós vamos analisar aqui alguns versículos, mas não todo, para não estender muito a nossa aula, tá certo? Irmão Ezequias está presente na nossa classe. Deus abençoe, meu irmão. Que bênção poder contar com os irmãos nesta aula. Então, na próxima página do teu livro está também algumas citações, que este profeta, ele é citado por em outros livros da Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui Jeremias 26:18, cita Miqueias 3:12. Então Jeremias Miqueias é citado por Jeremias. Também nós temos os reis em Jerusalém, os sábios em Jerusalém, que as traduções antigas colocam como magos. Mas mago é um sentido meio pejorativo hoje. E eles eram homens sábios, pessoas que estudavam. E eles entenderam a partir do estudo que o rei nasceria em Belém, que havia uma estrela que seria aquela que indicaria o nascimento de um rei. Isso nos mostra aquilo que nós estudamos nos livros anteriores do nosso curso, acerca da revelação geral de Deus. Então Deus tem a revelação geral que ele se manifestou para toda a humanidade. E aqui, é claro, reis vindo da Pérsia, vindo de terras distantes, que sabiam do nascimento do Messias, que nasceria em Jerusalém, através de estudo. Olha que interessante. E também nós temos aqui, capítulo 10, versículo 35 de Mateus, e 36 cita Miqueias 7:6. Então nós temos citações no Novo Testamento usando este profeta Miqueias. Então é um livro bem interessante para nós estudarmos. Um versículo inicial dele é palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então é um texto comum entre os profetas, às vezes vai usar palavra do Senhor, às vezes peso do Senhor. Então isso faz nos atentar que a mensagem é uma mensagem vinda de Deus. Ele profetiza no tempo dos reis Jotão, Acás, Ezequias. Então é um profeta que tem um ministério longo, o ministério começa lá no ano 750 e vai até o ano 687, um pouco mais antes de Cristo. Um profeta que tem um ministério bem longo. Ainda no valor ético e teológico, que é onde eu estou lendo a palavra do Senhor, que está no primeiro versículo, lembrando ainda que no capítulo 1 e versículo 1, peguem a Bíblia aí também, meus irmãos, não esqueçam, né? Sempre estudamos os cursos, principalmente os livros que nós estudamos a teologia bíblica. É extremamente necessário nós termos a Bíblia em nossas mãos, porque eu gosto muito de fazer essas análises textuais para nós entender o que o profeta quis dizer. Então ele profetiza aqui nos reis que eu falei, Jotão, Acás, Ezequias e Judá. Há mensagens acerca do reino norte, por isso que ele coloca aqui, ele viu acerca de Samaria e acerca de Jerusalém. Por que ele coloca Samaria e Jerusalém e não Israel e Judá? Samaria, nós já aprendemos que Samaria era a capital de Israel e Jerusalém a capital de Judá, tá certo? Então ele coloca as duas capitais para se referir à nação como um todo.
Isso nos indica que a mensagem de Deus e o propósito de Deus para Israel é para Israel todo, não é para Judá apenas. Nós estamos vendo judeus, nós estamos vendo aí judeus que eles têm linhagens judaica e... Não, se é judeu tem linhagem judaica, é claro, né? Mas que eles são das duas tribos de Judá e são eles que praticamente detêm aí os livros, os estudos, fazem os seus estudos nas sinagogas, estudam gradativamente, estão falando da revelação do Messias, né? Que o Messias virá, mas só que Deus vai restaurar não só a tribo de Judá, o reino de Judá. Deus vai restaurar todo Israel. Então, onde estiver um israelita, Deus conhece todo o DNA de Israel, Deus sabe onde está cada um, e Deus vai juntar o seu povo, vai recolher o seu povo. Então, tem judeus, tem israelitas, nós já falamos sobre isso, espalhado em todo o mundo, porque foi uma profecia contra Israel, que Deus espalharia a sua semente. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos atentar aqui que a mensagem de Deus em Miqueias é tanto para as 10 tribos, quanto para as 2 do Reino Sul. Certo? Como que os irmãos estão? Tudo tranquilo? O áudio está bom? A imagem está boa? Os irmãos estão bem? Podem ficar à vontade para saudar uns aos outros. Espero que a família dos irmãos estejam todos bem, todos firmes em Cristo. Aqueles que não estão, vamos orar para que o Senhor salve a cada um e traga a salvação. Irmãos, o livro de Miqueias, aqui no valor ético e teológico, diz assim, no segundo parágrafo: o livro de Miqueias é a obra central dos profetas menores, o que nós já comentamos. E ele possui 3 divisões. Capítulo 1 ao capítulo 2 é uma divisão, capítulo 3 ao capítulo 5 é outra, capítulo 6 ao capítulo 7 é outra divisão, que essas 3 divisões iniciam com a palavra ouvir. Ouvir, nós vamos ter ali no capítulo 1, versículo 2, ouvir. Nós vamos ter no capítulo 3, versículo 1, ouvir. E nós vamos ter também no capítulo 6, a palavra, versículo 2, ouvir. Então o primeiro é ouvir todos os povos. O segundo é ouvir agora príncipes da casa de Jacó e cabeças da casa de Israel. E o terceiro é ouvir o pleito do Senhor Jeová, ó montes, e vós também profundidades de toda a terra. Que bom que está tudo ok aí, irmãos, ao áudio. Depois vou lançar este vídeo no YouTube, para que todos os nossos alunos possam ter acesso a esta classe, a esta aula. Livro de Miqueias, ainda aqui dentro do propósito teológico, diz que Deus, ele vai... Capítulo 4 e capítulo 5, Deus vai mudar a estratégia de agir, Deus vai tirar o sistema de reis, vai eliminar as feitiçarias, que nós vamos ler, as idolatrias, todas as imagens, todos os símbolos que Israel criou no decorrer da sua história. Deus vai eliminar tudo isto diante deles. E isto nós sabemos que vai acontecer quando Cristo se manifestar. Isto aconteceu em parte já com os cativeiros, mas isto vai se cumprir plenamente quando Cristo se manifestar nesta terra. E depois tem análise. Nós vamos fazer esta análise juntos neste momento. Na análise aqui do livro mostra que Miqueias é um livro que em alguns aspectos, capítulo 4 a 7, tem semelhança com o livro de Isaías. Tá certo, meus irmãos? Vamos analisar agora este livro. Capítulo 1, já fizemos análise do versículo 1. Deus abençoe, irmão Valdir, Eliane, Edson, Deus abençoe nosso irmão. Sejam bem-vindos a esta classe. Nós já demos uma boa introdução, já tem uns 20 minutos aí de vídeo. Então os irmãos depois assistam
esta parte que nós fizemos a introdução acerca do livro de Miqueias. Vocês descobriram qual que é o arcanjo, né? Qual que é o anjo que tem o mesmo nome que Miqueias? Micaia. Qual que é o anjo? Vocês não colocaram aí, eu fiz uma pergunta inicial, que há um anjo que tem o mesmo nome que Miqueias. Miqueias significa quem é semelhante a Deus, quem é semelhante a Jeová, e a abreviação do nome de Deus. Alguém lembra de algum anjo com o mesmo nome de Miqueias? Daqui a pouco vem a resposta, aguarde aí. Se você lembra, coloca aí. Se você sabe, coloca aí qual que é o nome desse anjo que tem o mesmo nome de Miqueias. Certo? Mesmo significado do nome semelhante. Olha o versículo 2, que é o primeiro ouvir, que é a primeira divisão. Povos, e escute atentamente a terra em sua plenitude, porque o Senhor dos Senhores, o Senhor Jeová, desde o seu santo templo, testemunha contra vós. Observe aqui que é uma mensagem ampla. Escutai e ouvi, ó moradores da terra. O Senhor, desde o seu santo templo, a Nova Jerusalém, ele é testemunha contra vós, porque Deus conhece toda a história da humanidade, e a cada dia, cada ano que passa, a maldade da humanidade aumenta. Isso está enchendo os cálices de ira que serão derramados sobre toda a terra. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e pisoteará sobre as alturas da terra. E serão fundidas as montanhas debaixo dele, e os vales correrão como cera diante do fogo, e como as águas que fluem para um abismo. E tudo isto por causa da iniquidade de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os lugares altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, o versículo 6, 7 continua mostrando o pecado de Israel e de Jerusalém, de Judá. Continua mostrando o pecado. Então aqui é um texto evidente que o Senhor virá e pisará sobre o monte e este se fendará. E nós sabemos que em outro profeta Zacarias, que vai dizer que é o Monte das Oliveiras, que está em Jerusalém. Deus virá, Cristo, o Messias, virá e pisará o Monte das Oliveiras, este se fenderá. Por causa do quê? Por causa do juízo que Deus trará, né, sobre toda a terra da grande tribulação, que é o dia do Senhor, que começou com os cativeiros por causa das prostituições. Nós já vimos isto, que por causa das prostituições de Israel e de Judá, Deus está trazendo juízo, que iniciaram com o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, e estenderá, porque eles estão neste juízo, porque eles não são a principal terra. A iniquidade não cessou, o templo não está em funcionamento, o rei não está reinando, como nós já vimos. Então eles estão vivenciando esse dia de juízo. Culminará na grande tribulação que Deus tratará com eles. É isso mesmo, meu irmão Humberto, é Miguel. Porque lá no hebraico, Miguel é Micael. Micael. E aqui é Micaia. Micael e Micaia. Quem é semelhante a Jeová, a abreviação do nome de Deus, tem ali o Iode e o Re, e lá é o termo El, que é Deus. Então quem é semelhante a Deus é o significado desses dois nomes, Micael e Micaia. Parabéns, Deus abençoe pela participação dos irmãos, pela interação, isso é muito bom. Isso faz nós estarmos próximos, como se estivéssemos em uma classe presencial. Por isso que ao vivo é interessante nós fazermos. Eu sei que não é possível todos assistirem ao mesmo tempo, tem os seus compromissos em casa, mas depois poderão ver esta aula. Tá certo, meus irmãos? Então nós já vemos aqui uma mensagem, tanto Davi... Você observa que quando... Isso aqui é uma chave de interpretação escatológica. Porque às vezes a gente olha um texto escatológico, a gente acha que ele está em ordem cronológica, mas não há. Não há ordem cronológica nos textos escatológicos. No Novo Testamento aparecem textos escatológicos e eles não são em ordens. Entrou nosso irmão Fabrício, nós estávamos conversando sobre isso, sobre temas escatológicos.
Então os textos escatológicos do Novo Testamento, ele não se dará em ordem. O livro de Apocalipse não está em ordem cronológica. Mateus, capítulo 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, não estão em ordem cronológica. Então tem momento que é princípio das dores, que antecede o arrebatamento, tem momento que é grande tribulação, tem momento que é reino milenar, tem momento que é julgamento das nações, tem momentos em diversos textos que não estão em ordem cronológica. Às vezes coloca o Armagedon antes da grande tribulação, então tem que analisar texto a texto. Por isso que eu estou fazendo essa análise com os irmãos. Observa aqui que coloca da vinda literal de Cristo e depois no versículo 7 coloca o motivo que eles estão sendo julgados. Então tem que se prestar muita atenção em textos escatológicos para colocar cada um no seu lugar, para nós não criarmos falsas interpretações ou interpretações erradas. Por isso que há a interpretação que o arrebatamento é no meio da grande tribulação, o arrebatamento é depois da grande tribulação, porque eles não percebem, não têm a sensibilidade hermenêutica para analisar o texto em que devido momento ou para qual devido momento ele está se referindo. Tá certo, meus queridos? Aí continua falando do lugar que ele é, Moresete Gat, é o lugar que o profeta Miqueias ele é. Capítulo 2, vamos fazer análise do capítulo 2. Capítulo 2 vai falar sobre os pecados dos líderes civis. Então nós temos pecados civis, né? dos líderes. Isso é muito julgado em Miqueias. O pecado dos príncipes, o pecado dos cabeças de Israel, de Jerusalém, de Judá. Então é muito sério isso aqui, principalmente para o nosso tempo também, porque quanto mais autoridade, quanto mais graça nós tivermos, mais duro será o juízo. A Bíblia fala que os mestres terão um duro juízo. Por quê? Mestre é aquele que conhece mais. Então aqueles que são os amigos do esposo, que receberam dons para orientar, para que a igreja, para que a esposa esteja perfeita, para que a igreja esteja adornada, preparada, e não o fizerem como o seu Senhor quer, esses terão duro juízo também. Assim como aqui, esses cabeças recebem esses juízos. Ele começa dizendo: ai dos que tramam a iniquidade e maquinam o mal, sobre os seus leitos e bem, cedo o executam, porque detêm o poder em suas mãos. Nós vemos isto é evidente em todo cenário político. Muitas vezes os políticos maquinando o mal ao invés do bem. Então isso aí acontece desde que o mundo é mundo, né? Nós vemos quem tem poder, quem está no poder, quer governar para o mal e não para o bem. Por isso que a terra, a Bíblia fala que ela geme, a criação geme aguardando a expectação e a manifestação dos filhos de Deus, que é no reino milenar, porque no reino milenar haverá justiça, haverá equidade, haverá paz. Então esses reis maquinam o mal. Olha o que diz o Senhor. Versículo 3, portanto assim diz o Senhor, eis que propus um mal contra esta família, de tal maneira que não levantarão mais a sua cerviz, nem caminharão arrogantemente, porque o tempo será mau. Então Deus já orienta aqui que trará juízo sobre eles. Vamos lá para o capítulo 2, que eu marquei aqui. Capítulo 2, versículo 12. Que é um ponto bem interessante. Que diz assim, ó: certamente reunirei todo o teu povo, ó Jacó, e recolherei certamente os remanescentes de Israel, o remanescente de Israel, e os ajuntarei como grande ovelha de borza, como rebanho no meio do seu redil, e farão um estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles um que abrirá o caminho, e entrarão pela porta e passarão por ela. Então o rei passará diante deles, sim, Senhor Jeová,
como seu capitão. Olha que interessante, que mensagem que fala da restauração da nação de Israel. Então nós estamos vendo aqui, ó, que Deus vai ajuntar todo Israel, Deus vai juntar e o próprio Deus marchará diante deles. Marchará, olha lá, o rei passará diante. Que rei é esse? O Senhor Deus, o próprio Deus passará diante deles, como seu capitão. Bom, nós sabemos quem é este rei, quem é este Deus que marchará à frente deles e que governará esta nação. Este rei é o Messias, este rei é Cristo. Então isso aqui nos mostra que Cristo vai juntar, vai ser aquele momento que eles lamentarão por terem transpassado e prantearão. A Bíblia fala que todo olho verá, até os que transpassaram, e lamentarão. Todas as tribos, toda a terra lamentará por isto, né? Toda a terra lamentará. A Bíblia diz, até os que transpassaram. Por que toda a terra lamentará? Porque quantos hoje não vivem zombando de Cristo, zombando da fé de nós, os cristãos? Quantos não zombam de nós? Quantos aí que se dizem ateus não zombam da nossa fé? Até os judeus zombam de nós, dizendo que nós adoramos um semideus, que nós adoramos um ídolo. Eles dizem isso de nós, que nós criamos um ídolo e adoramos. Eles não entendem a divindade de Cristo. Eles não recebem isso. Eles não entenderam, porque a própria palavra diz que Deus cegou o entendimento deles. Que Deus queria agir de benevolência para com os gentios, para com nós, conosco. Então, a Bíblia fala que quando ele voltar, a igreja estará com ele, toda a terra lamentará. Toda a terra, até o que transpassaram. Vamos para o capítulo 3, meus irmãos. Novamente, aqui nós temos a segunda parte, a segunda divisão. Então, a primeira divisão, capítulo 1, capítulo 2. A segunda divisão, capítulo 3, que aparece novamente a palavra ouvir. Diz assim, ó, ouvi agora príncipes da casa de Jacó, cabeças da casa de Israel. Então, para quem é essa mensagem? Para os príncipes, para os cabeças, para aqueles que governam a Israel e estão governando mal, porque ao invés deles estarem governando com equidade, com justiça, dentro da lei do Senhor, eles estão pervertendo todos os caminhos. Miqueias aqui é terrível, é tremendo, irmãos, a autoridade que Deus dá a Miqueias. Vamos ler a partir do versículo 5 para você entender que é autoridade e que Deus nos levante com essa autoridade. E que Deus nos levante com a mesma autoridade que levantou o profeta Miqueias. Uma autoridade extraordinária. Você vai até glorificar a Deus aí na sua casa. Você vai sentir a presença de Deus e que Deus faça o mesmo com você. Que te levante nesta última hora como profeta, como levantou Miqueias. Diz assim, ó, capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a respeito dos profetas que fazem o meu povo errar. Olha como estavam os profetas, fazendo o povo errar, fazendo o povo pecar. Aqueles que, enquanto mordem com os seus dentes, proclamam paz, e aqueles que não lhes dão algo de comer, proclamam contra eles solenemente guerra. O que eles estavam fazendo? Aqueles que davam dinheiro para os profetas, aqueles que pagavam os profetas, eles profetizavam paz. Mas isso não acontece nos nossos dias, né? Isso não há. Então aqueles profetas, aquelas pessoas que eles diziam assim, que davam dinheiro para eles, para os profetas, eles diziam, não, pode ficar em paz, não vai haver destruição, esses profetas que vieram aí são profetas catastróficos, são profetas do caos, isso não existe, nós estamos em paz, nós estamos em alegria. Mas aqueles que não davam dinheiro para eles, eles diziam, Deus vai trazer guerra para você, Deus vai matar vocês, Deus vai destruir vocês. Profetas que profetizavam por interesse, mas isso não acontece nos nossos dias, né? Olha o versículo
7. Então os videntes, que é um outro título para profeta, é um outro nome para profeta, os videntes serão confundidos e os adivinhos serão envergonhados. Todos eles cobrirão seus lábios porque não terão nenhuma resposta de Deus. Irmão, nós estamos vivendo em um tempo que muitos estão tentando adivinhar as coisas, tentando adivinhar tempos proféticos. Nós não precisamos, nós só temos que estar firmados na palavra, conhecer a palavra e orar para que Deus nos livre do grande dia da ira, que quando o Filho se manifestar na terra, que ele ache fé na terra, que ele ache nós em pé, nós aguardando, nós esperando a sua manifestação. Olha o versículo 8. Portanto, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor Jeová, e de juízo, e de intrepidez, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. É assim que Deus tem que nos levantar, irmãos, que Deus levante você desta forma, que Deus me levante desta forma. Que forma, irmão André? Cheio do poder de Deus, cheio de juízo, cheio de intrepidez, para declarar a este povo que precisa se converter, precisa se humilhar, precisa se arrepender. Precisamos, dia após dia, nos arrependermos diante do Senhor. Porque hoje nós vivemos o tempo da mensagem do coach, a mensagem do... a mensagem do humanista massageando o ego das pessoas. Mas é nesse tempo onde há muitos profetas coaches, profetas da prosperidade, profetas que dizem que vão liberar códigos na tua mente para você enriquecer, para você ter uma mente de pessoas milionárias, pessoas ricas, pessoas extraordinárias na terra. É neste tempo que Deus quer te levantar para que você seja uma pessoa usada com poder do Espírito do Senhor, cheio de intrepidez, autoridade, cheio de juízo. Irmão André, juízo, mas tem juízo na graça. A Bíblia fala em Hebreus 6:2 que os juízos, uma das doutrinas de Cristo, é juízo eterno. O juízo, ele é eterno, irmãos. Há juízo antes da criação da terra, há juízo quando Deus criou Adão e Eva, há juízo antes da lei, há juízo na lei, há juízo na graça, há juízo na grande tribulação, no milênio haverá juízo. Então, o juízo, ele é eterno. Todas as doutrinas, elas são eternas, e o juízo é uma delas. Então, juízos eternos. Deus nos levante com mensagens de juízos também, de juízo, irmão, porque essas mensagens nos fazem despertar. Porque quando nós temos mensagens, só mensagens boas, mensagens de bênçãos, que é bom também, nós ficamos tranquilos, mas quando nós ouvimos aquela mensagem que nos tira do lugar, do lugar de conforto, e nos mostra que nós precisamos nos arrepender, aí nós despertamos. Isso é o avivamento que nós precisamos. O avivamento não é um avivamento de cânticos, de alegria que nós vamos ter. É um avivamento que traga arrependimento para a nossa vida. Irmã Renata, Deus abençoe a tua presença na nossa classe. Nós estamos fazendo análise do capítulo 3 do livro de Miqueias. Pois a irmã volta para pegar aí os 40 minutos. Nós estamos no 38 minutos da live, os minutos iniciais desta aula. Agora vamos ver as mensagens a quem é direcionada a partir do versículo 9. Então nós vemos aqui tipos de profetas, né? Nós vemos no versículo 5, profeta que faz o povo errar, mas no versículo 8 nós vemos um profeta que é um modelo para nós, um profeta cheio do poder de Deus. Agora, versículo 9, agora ouvi, ó cabeças da casa de Jacó, e magistrado da casa de Israel, vós que abominais o juízo e torceis o direito. Ou seja, eles abominavam o juízo por causa do pecado deles. Eles não queriam juízo, então eles abominavam o juízo, mas eles torciam o direito. Ou seja, o que era justo eles não praticavam. Essa é a mensagem de Miqueias. É uma mensagem contra as injustiças sociais que eles estavam cometendo. E o que eles estavam fazendo? Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com impiedade. Então eles estavam sendo ímpios.
e estavam matando aqueles que pregavam a justiça, aqueles que anunciavam a justiça, aqueles que viviam uma vida justa. Jesus chora sobre Jerusalém e diz: ó Jerusalém, vós que matais os profetas que a ti são enviados. Então eles estavam edificando Jerusalém à base de sangue, matando os justos, matando aqueles que eram fiéis. Por isso que Deus vai usar Isaías para dizer: eu plantei uma vinha e esperei que esta vinha desse uvas boas, fruto bom, mas deram frutos amargos, por causa dos seus pastores que pastorearam, que eram maus. Quem que eram os pastores que pastoreavam Israel? Os reis, sacerdotes e profetas. E nós vamos ver essas três classes aqui no versículo 11 do capítulo 3 do profeta Miqueias. Olha o que diz: os seus cabeças julgam por suborno. Quem são os cabeças? Os reis, os príncipes. Eles estavam julgando por suborno, em troca de dinheiro. Então, se a pessoa ia lá e liberasse dinheiro para ele, ele desengavetava o seu caso da justiça para julgar. Mas isso não acontece hoje, né, meus irmãos? Isso não há só nesse tempo de Miqueias, né? Então eles julgavam por suborno. Se alguém tinha uma causa na justiça, se fosse lá e molhasse a mão dos cabeças de Israel, eles julgavam. Dos juízes eles julgavam, senão eles não julgavam a sua causa. E os seus sacerdotes ensinam por preço. Outra coisa que não há no nosso tempo, né, irmãos? Sacerdotes não estão ensinando por preço, né? Então os sacerdotes, eles dizem: ó, eu ensino a palavra para vocês, eu ensino a lei, mas eu quero que você me pague. Eu quero que você me traga aí alguma oferta a mais aí. Mas isso não acontece nos nossos dias, né? Não tem profeta, não tem pessoas que ensinam, mestres, né? Hoje seriam os mestres, não existem mestres que ensinem a palavra por dinheiro, né? Então, infelizmente, irmãos, eu não estou falando do justo, que a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, mas nós sabemos que hoje, neste ponto, há muita injustiça, porque as pessoas cobram preços exuberantes aí, e porque tem quem pague também, né, meus irmãos? Outro ponto aqui: os seus profetas adivinham por dinheiro. Profeta profetizando por dinheiro. Irmãos, esse tempo nós estamos vivendo também. Os profetas das lives aí: ó, mande mensagem lá no meu número que eu vou fazer uma oração, eu vou fazer isso por você. Aí você vai lá, manda uma mensagem para ele, o camarada fala: ó, deposite tal com dinheiro, aí deposite 10, 20 reais na minha conta. Aí você fala: 20 reais ou 10 reais é o lanche, 20 reais é o lanche, não vou sentir falta. Mas se você for ver as lives desses camaradas, é 1000 e poucas pessoas. Imagine se 1000 depositar 10 reais para um infeliz desse, que fica aí esbravejando na internet, falando língua estranha, torta e direita, não pega a palavra, não tem ensinamento bíblico, não conhece nada. Você vai ver os camaradas no meio do mato fazendo as lives e as pessoas estão desesperadas, irmãos. As pessoas estão desesperadas, mas só que muitos não querem compromisso. É o que a Bíblia fala: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Como nós já vimos aqui nos profetas anteriores, que o povo estava clamando, mas não era com o coração, estava longe de Deus. Como eu falei aí sobre esta epidemia que nós estamos vivendo, essa crise, pessoas cantando louvores, mas quando acabar tudo isso, eles jamais lembrarão de Deus. Infelizmente, não é este avivamento que Deus quer, não é este avivamento. O avivamento que Deus quer, é o avivamento que virá, é um avivamento que vai mudar a comunidade, irmãos. Isso é avivamento. Pega esta chave de interpretação aí, quando você lê avivamento. Avivamento é quando a igreja ela influencia a comunidade que ela está. Quando ela influencia a cidade que ela está. Quando ela influencia o estado que ela está. Então a nossa igreja está fazendo isto? Se a nossa igreja está sendo vista como um lugar de bênção, um lugar diferente, um lugar onde tem uma mensagem de Deus, um lugar onde Deus opera, então a nossa igreja é uma igreja avivada. Caso contrário, fazemos movimentos, mas às vezes o coração do povo que está ali naquele movimento, naquele afã, está longe de Deus. Então isso não pode acontecer. Tá certo, meus irmãos? Outro ponto aqui.
E ainda, ó, os cabeças, os sacerdotes, os profetas, além de estar totalmente transgredindo, querendo suborno, eles se apoiavam na causa do Senhor. O que é se apoiar na causa do Senhor? É isso aí que a pessoa diz, ó, Deus está me dizendo isso. Deus está me dizendo isso sobre você, ó, Deus que mandou eu fazer. É Deus que está me revelando. É Deus que está falando. Eles se apoiam no nome do Senhor, assim como estes estavam. Acaso não está o Senhor Jeová entre nós? Nenhum mal virá sobre vós. Isso que eles diziam. Isso que eles diziam. Irmãos, eu estou contextualizando a mensagem do profeta, mas o profeta não está profetizando para este momento, tá certo? É algo muito importante para nós analisarmos. É algo muito importante para nós analisarmos, que os profetas não estão profetizando para esse tempo que nós estamos vivendo. Embora o princípio seja o mesmo, nós acabamos vendo coisas semelhantes. Mas ele está falando como estava a situação de Israel naquele período, tá certo? E a história, como diz Salomão, a história se repete, né? Humberto coloca aqui, será que veremos isso antes do arrebatamento? Nós veremos 2 pontos antes do arrebatamento. Nós veremos apostasia e veremos avivamento. Mas como será isso? A própria palavra diz, o que está limpo, limpe-se mais. Então, quanto mais limpa a pessoa é, mais avivada ela se torna, mais ela cumprirá o chamado do Senhor. E quem está sujo, suje-se mais. Quanto mais a pessoa ela se sujar, quanto mais ela se contaminar, mais característica apóstata ela tem. Então, mais ela se apostatará da verdadeira fé. Certo? É isso mesmo, irmão Ezequias. Isto é avivamento. Avivamento é quando a igreja influencia. De dentro para fora, exatamente. Não de fora para dentro. E hoje nós vemos o contrário, infelizmente. É a igreja comemorando festas mundanas, festas pagãs. Então isso é um problema quando nós imitamos. E quando nós imitamos, ainda no afã de dizer, não, mas eu estou fazendo isso aqui é para evangelizar. Eu estou fazendo o que eles fazem lá é só para evangelizar. É o que está dizendo aqui, ó, se apoiam na causa do nome do Senhor. Ah, nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo isso aqui, é para evangelizar. Mas estão copiando o mundo. E a igreja não precisa do modelo do mundo. A igreja tem aqui o modelo estabelecido na palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vamos mais adiante. Se tremer um pouquinho aqui é por causa da mesa que eu estou. Ela está tremendo. Não está suportando a mensagem de Miqueias. Vamos para o capítulo 4, meus queridos. Já vamos aí para 47 minutos de aula. Logo nós estaremos encerrando. 1 hora de aula aí, 1h15 no máximo de aula. Irmãos, capítulo 4 começa mostrando os últimos dias. Diz assim, acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor Jeová será estabelecido como cabeceira dos montes, será exaltado no mais alto de todas as colinas, a ele afluirão os povos. Irão muitas nações dizendo, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus, do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e nós andaremos por as suas sendas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então observe aqui, esta é a mensagem para o reino de Cristo, para o reino milenar. E você vai ver mensagens posteriores de Armagedon, para você ver como não há, para nós analisarmos como não há cronologia nos eventos. Nós temos que juntar os textos. Mas esse texto aqui diz, já mostra Israel restaurado e as nações indo até Jerusalém, porque de Jerusalém vai sair a palavra. As pessoas indo até a Israel, porque de lá vai vir a lei. Então, este é o momento que Israel tornará a cabeça de todas as nações, será a principal nação da terra. Isso acontecerá somente no reino milenar, no reino de Cristo, do Messias. Então, esta é uma profecia que acontecerá 7 anos após o arrebatamento. Iniciará o reino de Cristo. Olha que interessante, as pessoas vão ir para Jerusalém para aprender a palavra. De sorte que outros textos falam que toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Toda a terra conhecerá ao Senhor. Estarão
Olha aqui, então versículo 1 e versículo 2 fala de Israel no centro, e o versículo 3 fala do julgamento das nações, que acontecerá durante o reino milenar. Alguns colocam o julgamento das nações para o reino milenar. Então há essas duas linhas teológicas, que Jesus julgará as nações que entrarão no reino milenar e as que não entrarão. Outras dizem que o julgamento será durante o reino milenar, e no final do reino milenar acontecerá a separação entre bodes e ovelha, que é a parábola, que é o texto de Mateus 25, que os bodes vão para a esquerda e as ovelhas para a direita. Então é aquelas que fizeram bem a Israel e aquelas que não fizeram. Então dá para ser aí, as duas ideias é bem aceita. Ou para entrar e gozar do milênio, ou durante o milênio. Eu acredito hoje, analisando os textos bíblicos, eu acredito que é durante o milênio, porque ainda existirá rebeldes durante o milênio, nações rebeldes, que seguirá Satanás ao final do milênio. E aí vai vir anjos e vão ceifar, vão fazer a grande ceifa, separar isso daí, o joio do trigo. Outra parábola que corresponde à separação das nações é a parábola do joio e do trigo, e também a das redes. A das redes que apanharam-se grandes peixes, capítulo 13, né, de Mateus. Grandes peixes foram apanhados, e a separação dos peixes bons e os peixes ruins. Isto é referindo-se ao julgamento das nações, mesmo que está profetizado no versículo 3 aqui, ó, julgará nações e repreenderá nações poderosas, nações longínquas. E diz que não se levantará mais espada nação contra nação, não haverá mais guerra, certo? Nem mais prepararão para a guerra. Então, como vai ter uma guerra no final do milênio? Pegou o mistério aí, meus irmãos? Como vai haver uma guerra no final do milênio? Então é mais provável que o julgamento das nações seja durante todo o milênio. E cada um se assentará debaixo da sua parreira, debaixo da figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Versículo 5, todas as nações, cada uma em nome do seu Deus, nós andaremos em nome do Senhor Jeová, o Deus eternamente para sempre. 6, mas naquele dia, diz o Senhor, recolherei as ovelhas que cocheia e congregarei a dispersa, aquela que afligi Israel. Está falando que Deus congregará a Israel novamente. E farei com que acocheavam um remanescente, e daqui foi dispersa uma nação forte. E o Senhor Jeová reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e eternamente. Olha aí o final do milênio. Final da grande tribulação, quando o Senhor reúne toda Israel e vai reinar. Desde agora, está dizendo, desde o início do milênio até eternamente. Por quê? Não é desde agora, no momento que o profeta está profetizando. Porque se for assim, não cumpriu-se. Deus não está reinando sobre eles. Então, desde agora, é uma alusão ao início do milênio. Desde agora, quando iniciar o reino, por toda a eternidade. No final do milênio, se levantará Gog e Magog. Exatamente, irmão Humberto. A última batalha na terra. Aí nunca mais haverá batalha. Todas as armas serão destruídas. E Israel, a Bíblia fala também, versículo 9, que se apresentará, que ela sentirá dores de parto. Como que é as dores de parto de Israel? As dores de parto de Israel acontecerá nos 3 anos e meio, finais da grande tribulação, que será de juízo, de grandes pestes, porque esses 3 anos e meio de finais da grande tribulação, se você não assistiu às outras aulas, assista, porque você vai entender o que nós estamos dizendo, vão ser abertos 6 selos, porque o primeiro já foi aberto no início dos 7 anos, o primeiro selo tem um tempo de 3 anos e meio, do segundo selo ao 6º selo é nesses últimos 3 anos e meio. 7 trombetas, 7 taças, tudo isso é juízos. Juízos muito mais fortes do que aqueles juízos que está profetizado em Mateus 24, do versículo 3 até o 14, que fala de princípio das dores também. Porque a igreja será arrebatada em meio a dores de parto também.
Eu estava ensinando nossos irmãos ali na igreja que esse texto que estão colocando aí, Isaías 26:20, vai, povo meu, entra nas portas do teu quarto, se esconde por um momento até que passe a ira de Deus. Estão falando que é para esse tempo agora. Estão colocando, nunca se cumpriu a palavra com tanta clareza. Meu Deus, falar isso é uma heresia, irmãos. Por quê? A palavra se cumpre, as escrituras se cumprem dia após dia, como nunca se cumpriu. E as profecias acerca do nascimento de Cristo, que está em Miqueias também aqui, isso não se cumpriu. Então as pessoas falham na hermenêutica para querer justificar aí as coisas. Então o texto de Isaías, que eu acredito que talvez você tenha lido nas redes sociais, não é para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Leia a partir do versículo 17 que você vai ver. Fala das mulheres com dores de parto. E fala que quando ela estiver com dores de parto, diz lá, quando estiver com dores de parto, nos apresentaremos ao Senhor. E como que eu sei que é para esse tempo do arrebatamento essa mensagem? Porque no versículo 19 vai dizer assim, e os mortos ressuscitarão. E a terra dará os seus mortos. E quando que isso acontecerá? A Bíblia fala que primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Então olha o que Isaías profetiza, dizendo que em dores, como dores de parto nos apresentaremos ao Senhor. Só que antes das dores de parto, há princípio das dores. Porque a mulher, ao gerar, quando ela está perto para gerar, ela tem contrações, começa a intensificar essas contrações, começa a ficar forte, ela se desespera. Chega um momento que ela se desespera, ela vai para o hospital. Aí quando ela vai para o hospital, o médico diz, pode voltar que ainda tem muitos dias ainda para você gerar. Ainda essa dor aí que você está sentindo, que você pensou que ia gerar, que ia dar à luz agora, pô, isso daí não é nada, você vai sentir dor pior. Então os princípios das dores a igreja passa, mas quando estiver um tempo bem difícil, aí Deus arrebata a igreja. E aquele versículo, capítulo 26, versículo 20, que diz, vai, povo meu, entra nos teus quartos. É o momento do arrebatamento da igreja. Te oculte por um momento, ou seja, 7 anos. Até que passe a ira de Deus. A ira está falando da grande tribulação, que há de vir sobre todos os homens, sobre toda a terra. Então oculta-te por um momento até que passe a ira de Deus, porque depois nós vamos voltar. E se você ver o capítulo 27, versículo 1 de Isaías, vai dizer que Deus está destruindo o dragão. Quando que Deus destruirá o dragão? Quando ele manifestar-se em glória. 7 anos depois do arrebatamento, Deus destrói o dragão com a espada da sua boca e o lança para o abismo, né? Ou melhor, com um anjo, né? Com a espada da sua boca ele destrói o anticristo e o profeta, lançando no inferno. Mas um anjo prende o dragão e os seus anjos por 1000 anos no abismo. Aí começa o milênio. Estão compreendendo, meus irmãos, como que está a aula aí? Tranquilo? 58 minutos de aula, nós vamos prosseguir aqui. Nós estamos explicando que Israel também sofrerá dores de parto da mulher grávida. Assim como a igreja. Princípio das dores, Israel também sentirá dores de parto, que são os 3 anos e meio da grande tribulação. O que foi misericórdia? O que, irmão Fabrício? Ficou atônito aí? Olha aí. Sofre, cap 4:10, sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião. Aqui não é para a igreja, aqui é filha de Sião, Israel, como mulher que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, irás até a Babilônia, ali serás libertada, ali te resgatará o Senhor, Jeová, das mãos dos teus inimigos. Agora se reuniram as nações contra ti. Olha aí, ó. Armagedon, as nações se reunindo contra Jerusalém, contra o povo de Israel. E dizem, seja Sião profanada, vejam os nossos olhos o nosso desejo sobre Sião. Então vão querer profanar Israel. Que a Bíblia fala em Apocalipse que vão chamar Israel naqueles dias de grande tribulação, vão chamar Israel de Babilônia. Vão mudar o nome de Israel para Babilônia. Porque a Bíblia fala Babilônia onde o Senhor foi crucificado, mas o Cristo não foi crucificado na Babilônia.
Isso está em Apocalipse. Cristo foi crucificado em Jerusalém. Tá com medo? Uma Rosângela está te perguntando aí, Fabrício, está com medo? Então, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Adão e Eva criaram o problema, né, irmão Fabrício? Poderia ser diferente isto, né? Mas eles criaram um problema. Olha lá, levanta-te, versículo 12, 4:12. Mas eles não conhecem os propósitos do Senhor, nem entendem o seu conselho os ímpios, porque as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei os teus chifres, ou a tua força de ferro e as tuas unhas de bronze. Esmiuçarás muitas nações, e consagrarás os seus despojos ao Senhor, e as riquezas ao Senhor de toda a terra. Então esse aqui é o momento do Armagedon, que quando Israel estiver sitiada, que a Bíblia fala que Israel estará cercada, quando Israel estiver cercada, Jesus vem para ajudar e nós estaremos com ele, para batalharmos junto com Israel. Já expliquei que será uma batalha física e espiritual. E Israel esmiuçará todas as nações, porque Deus fará a força deles como de ferro e a unha como de bronze. Em outro texto que nós vimos em Joel, diga ao fraco, eu sou forte. Deus fará, até o mais fraco, Deus fará forte naquele momento. Cristo dará força a todos naquele momento. Aí entramos no capítulo 5, dizendo o que eu estou falando para os irmãos. Agora te juntarás em tropas, ó filha de tropas poderosas, porque o inimigo nos sitiou. O inimigo nos sitiou, com uma vara ferirão no rosto ao juiz de Israel. O inimigo nos sitiou, nos cercou. Haverá um cerco em Israel ao final da grande tribulação. Isso Jesus profetizou, está em Lucas capítulo 21. Israel será cercada. As nações cercarão Israel. Mas nesse momento Jesus vem para ajudá-los. E tu, Belém Efrata, demasiada pequena para estar entre as milhares de Judá, os milhares de Judá. De ti sairá aquele que há de ser o príncipe em Israel, e sua procedência desde os tempos antigos, desde a eternidade. Olha aqui. Então profetiza sobre, para você ver a questão cronológica que nós estamos falando. Profetiza sobre o final da grande tribulação e depois logo fala do nascimento de Cristo. Ou seja, 2000, ele fala no versículo 2, de 2000 anos atrás, que é o nascimento de Cristo, e fala também de um evento que vai acontecer 7 anos depois do arrebatamento. Portanto, ele vos entregará até os dias em que aquela que está de parto dê a luz. Então o remanescente dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Todos serão juntados, né? Estarão de pé, o Senhor apacentará. O Senhor será como pastor, como rei e como sacerdote de Israel naquele tempo. Olha o capítulo 5, versículo 6, que interessante. Diz assim, ó: e assolarão a terra da Síria e pela espada e a terra de Nimrod e com um punhal nas suas entradas. E nos livrará do assírio quando ele vier contra a nossa terra e tiver pisado dentro dos nossos confins. E o remanescente de Jacó estará entre muitas nações, como o orvalho enviado pelo Senhor Jeová, como a chuva fina sobre a erva, que espera o homem, nem aguarda os filhos dos homens. O assírio aqui, irmãos, o assírio é o anticristo. Então diz aqui que o anticristo pisará Israel, inclusive ajudará eles a fazer o templo. E quando chegar no 3 anos e meio, depois que a igreja for arrebatada, ou seja, metade da grande tribulação, ele vai entrar no templo querer ser adorado. Então ele entrará para pisar nos palácios, entrará para pisar no templo, e Cristo livrará do assírio, ou seja, do anticristo. E nesse tempo Israel estará, tempo de grande tribulação, Israel estará em todos os lugares da terra, até que o final o Senhor vai juntar todos. Certo? Pois ele continua pronunciando juízos. Do versículo 10 ao versículo 15, juízos sobre diversos lugares. Né?
destruirei os carros, cavalheiros, destruirá também as fortalezas, destruirá as feitiçarias, os adivinhos, e continua falando lugares altos, bezerros, Azera, todos os deuses, ou seja, vai acabar com toda a idolatria de Israel. Isso aqui se cumpriu com os cativeiro babilônico, cativeiro assírio, isso aqui se cumpre em parte, e cumprir-se-á mais evidente na metade da grande tribulação, quando quando o anticristo entrar no templo para ser adorado, Israel vai recuar e vai dizer, não, nós já fomos curados da idolatria, que o anticristo vai entrar no templo e querer ser adorado. Neste momento, o falso profeta destruiu a falsa igreja e fez uma imagem para o anticristo, e vai requerer que todos o adorem. E Israel, neste momento, recuará, e aí o falso profeta vai contra Israel, vai começar a juntar contra Israel as nações, vai começar a maquinar contra Israel. Chegamos na terceira sessão deste livro, vamos analisar alguns pontos aqui. Versículo 2, 6, versículo 2 diz assim, ó, ouvi o pleito do Senhor, ó montes, e vós também profundidades dos fundamentos da terra. Porque o Senhor está em pleito com o meu povo e com Israel entrará em juízo. Quando que Deus entrará em juízo com Israel? Quando que Deus entrou e ainda entrará em juízo com Israel? Com os cativeiros e com a grande tribulação, que nós chamamos de grande tribulação hoje. Lembrando que os profetas não conheciam esse tempo nitidamente, nós que estamos tendo a oportunidade de conhecer. Aí ele dá um breve histórico de Israel, do versículo 4 até o versículo 7, e no versículo 8 e 9 eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesses versículos, que são 3 coisas que Deus pede para todos os homens, inclusive para nós. Ele te mostrou, 6:8, ele te mostrou ao homem aquilo que é bom, e o que é que o Senhor Jeová pede de ti, senão que faças a justiça, que ames a beneficência e que andes com humildade diante de teu Deus? A voz do Senhor Jeová proclama sobre a cidade, o homem prudente temerá o teu nome, prestai atenção à vara e àquele que a comissionou. Então olha só, o Senhor nos mostra o que é bom, e ele pede 3 coisas de nós. Ele pede 3 coisas de nós, que nós façamos a justiça, porque o povo aqui estava sendo injusto. E muitas vezes nós somos injustos, temos que tomar cuidado. Que amemos a beneficência, ser benevolente, benigno, e que andemos em humildade. Andemos em humildade. Certo? É isso aí, irmão Fabrício. Temos que clamar a Deus mesmo, só Ele. Então é isso que nós precisamos. Bom, os capítulo 7, o último capítulo, ele também vai falar deste período aí de grande tribulação, de Armagedon. Ele falará desses períodos de juízo. E o profeta vai dizer, ai de mim. Capítulo 7, versículo 1. Ai de mim, porque me sinto semelhante ao que recolhe frutos de verão, como rebuscador da vindima. Já não há cacho algum para comer, a minha alma deseja um figo temporão recém-colhido. Antes, no versículo 16 do capítulo 6, ele fala por que Deus traz o juízo, por causa do pecado de Onri, de Acabe, de estabelecer, Onri, Acabe, reis de Israel, estabelecer a idolatria, deu culto a Baal. Versículo 4, versículo 5 é um momento para a grande tribulação. Não confie nos amigos, não confie, porque é um tempo que vai intensificar o que Jesus disse. Naqueles dias muitos se escandalizarão e um irá integrar perdão, não falhou a palavra. Um irá entregar o outro. Será um período de traições. Entregar-vos-ão uns aos outros. Então ele diz aqui, ó, não confieis no amigo, nem confieis no companheiro, e guarda a porta da tua boca aquele que se deita no teu seio, porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são a da sua própria casa. Então um entregará o outro para poder se livrar da morte.
Aí o capítulo 7, versículo 11, fala do reino literal de Cristo. Chegará, ó Jerusalém, chegará o dia, ó Jerusalém, que serão edificados teus muros. Naquele dia se estenderão as tuas fronteiras e o decreto imperial será removido. Então, início do reino milenar de Cristo. Os muros serão fortificados e as fronteiras alargadas em Israel. Capítulo 12, versículo 12, perdão. Naquele dia virão a ti da Assíria e das cidades do Egito, desde Tiro até o Eufrates, de mar a mar, de montanha a montanha. Todos irão congregar em Israel, todos virão até Israel, porque de lá sairá a lei e de lá sairá a palavra. Não obstante, versículo 13, não obstante, a terra será entregue à desolação por causa dos seus habitantes, por causa do fruto das suas obras, grande tribulação, momento do Armagedon, que a terra estará em grande desolação. Versículo 16, as nações verão isto e serão envergonhadas, e de todo o seu poderio, porão as suas mãos na boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como as serpentes, como répteis da terra sairão do seu esconderijo, tremendo, cheio de pavor, diante do Senhor Jeová nosso Deus, e temerão por tua causa. Por que isto, irmão? Porque hoje Israel é criticada por todas as nações, pela ONU, todos querem o fim de Israel. Muitos, não vamos dizer todos, porque não chegou esse tempo, muitos querem o fim de Israel, querem que Israel seja destruída. Mas naquele dia todas essas nações se envergonharão, porque verá que Israel é uma nação que está no coração de Deus. Todas se envergonharão por causa da posição que Deus colocou. Por quê? Eles deveriam ter honrado essa nação. Eles deveriam ter ajudado essa nação. Eles deveriam ter fortalecido essa nação, mas lutaram contra ela. Naquele dia, eles verão e se lamentarão, colocarão a boca no pó, pedindo misericórdia. Aí o versículo 19, para nós encerrar. Ele voltará a compadecer-se de nós, subjugará nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará Jacó tua fidelidade e a Abraão a tua misericórdia, como outrora juraste a nossos pais. Então aqui Deus promete que vai se compadecer e vai perdoar Israel por causa das suas transgressões. Lançará no mar do esquecimento, porque daí no milênio eles serão totalmente obedientes a Deus. Nunca mais Deus recordará uma linguagem humana para falar do perdão que Deus dá ao pecado de Israel. Por isso que o tema, a mensagem do livro de Miqueias, como está no livro aqui, irmão, de vocês, é que Deus tem prazer no perdão. Então não importa o pecado que a pessoa cometa, se ela se humilhar, se arrepender, Deus a perdoa. Então não importa, irmãos, se nós falharmos em algum momento, clame a Deus, não se afaste da presença de Deus, não se desvie, não se desespere, clama, peça misericórdia, Ele te perdoará, porque Ele tem prazer no perdão. Amém, meus queridos? Espero que os irmãos tenham gostado da nossa aula, da nossa classe. 1h13, como eu falei, não passaria de 1h15. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos, aqueles que vão assistir em algum momento. Que Deus abençoe toda a tua casa, Deus te guarde, te dê paz, te dê livramento, te proteja. Não precisamos nos preocupar mesmo, porque é só nós clamar para nosso Pai, né, irmão Fabrício? Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma ótima noite, que a paz de nosso Senhor, que a graça de nosso Senhor, que a comunhão do Espírito esteja com todos os nossos irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa classe. Abraço, Fabrício, Ezequias, irmã Marli, todos que estiveram presentes, irmã Rosângela, Silvani, irmão Humberto. Deus abençoe, irmão Humberto, esteve na nossa classe, Edson, a irmã Renata. Deus abençoe todos aqueles que vão assistir.